E aí, pessoal, tudo bem? Muita paz, muito boa noite a todos e todas participando com a gente aqui na live do Tafarel. Eu quero agradecer a todos e todas que já estão participando e já convidar para nessa noite, né, uma live muito especial com ele, né, que vai dividir tela agora comigo aqui, o nosso companheiro de luta, Francisco Rodrigues de Alencar, o nosso Chico Alencar, historiador, professor, político, ex-vereador pela cidade do Rio de Janeiro, ex-deputado estadual, deputado federal nota 10 por diversas vezes, né? Nota 100, né? Ser considerado um dos 100 deputados mais influentes do nosso país, né? Uma expressão da história do Brasil, da luta brasileira, do povo brasileiro, da luta, o meu amigo Chico Alencar, no qual eu quero dar uma boa noite e calorosa aqui para ti, Chico, e de agradecer muito mesmo estar fazendo essa live comigo aqui no nosso Facebook, também disponibilizar a sua página para estar falando com a gente. Muito obrigado mesmo, agradecer muito a você, ao Fábio Pereira, que é meu irmão também, e a Jéssica, que é tua companheira aí da produção aqui, foram muito carinhosos com a gente. Obrigado, Chico, desde já agradecendo. Que isso, Tafarel. A alegria é minha, é um prazer revê-lo. Eu te conheço há muitos e muitos anos, décadas, uma pessoa de luta, sempre jovial, sempre antenada, sempre batalhando. E olha, eu achei que eu ia entrar no Jornal Nacional quando eu vi a live do Tafarel. Vai começar agora, Tafarel convida, 9872310. Pá! Coisa boa, boa produção também, parabéns, hein? Estou com ciúme, eu vou ver se eu monto um esquema desses. Chico, imagina, Chico, nós botamos uniforme, você viu? Vermelho, vermelho. Olha, ainda mais, Chico, nós do Campo Popular Democrático estamos no mínimo 7 anos atrasados na questão das redes sociais. A narrativa desses caras aí, né, é tamanha. Nós vamos debater isso aqui também nessa noite, que como nós vamos entrar nesse cenário, eu acho o teu grupo, a tua militância, o pessoal do PSOL está mais avançado nessa linha, a gente do PT, as pessoas do campo mais progressista, do sindicato, estão muito atrasados, mas a gente vai bater um papo. Mas, Chico, primeiramente agradecer, como eu falei novamente, a emoção de estar conversando contigo, muita gente comentando a nossa live, você é uma figura muito querida por nós do campo popular. Eu queria, Chico, no início, fazer uma avaliação contigo do momento que nós estamos vivendo. O Brasil com mais de 54 mil assassinados. Eu, particularmente, sempre na minha live eu falo que não são pessoas que morreram, são pessoas que foram assassinadas. Porque se nós tivéssemos um comando, mínimo que fosse, né, para garantir as orientações que a OMS colocou, a Organização Mundial de Saúde colocou para o povo, que era no mínimo ficar em casa, a matemática e alguns analistas dizem que no mínimo a metade não morreria. Então nós não teríamos 54 mil pessoas assassinadas. Queria que tu falasse o momento trágico que o Brasil vive, na sua concepção, nesse momento, né, nesse século, nesse dia 25 de junho de 2020. Tafarel, você sabe, eu sou um velho professor de história e afirmo a você, como não só estudioso, com todas as minhas limitações, da nossa história, mas como alguém que vivencia efetivamente a história do Brasil, desde pelo menos meados dos anos 60 do século passado. Em 1966, eu, ainda menor de idade, fui preso numa passeata contra a ditadura, implantada à época há 2 anos, o golpe empresarial civil-militar, que nos jogou num período trevoso. Eu cresci, me constituí como ser humano, sob o tacão do arbítrio, da ditadura, da censura, da tortura, amigos presos, sumidos assim para nunca mais. Um horror. E isso nos moldou. A minha geração lutou por liberdades democráticas. E o que a gente vê hoje de maneira inédita, depois daqueles maravilhosos comícios pelas diretas já, da superação tutelada pelos militares, é verdade, da ditadura. Dom Adriano Hipólito, uma figura aí da Baixada que tinha uma... Me crismou. Poxa vida, que bênção, hein? O Dom Adriano, que eu conheci também, depois meu compadre, Dom Mauro Morelli, figuras da Igreja Católica e a gente aberto ao ecumenismo, a todas as denominações e também ao direito de não crença,
que às vezes é desrespeitado nesse país. Parece que todo ateu é mau, tem muito religioso que é canalha, a gente sabe disso, muito que proclama muito a sua fé e faz coisas absurdas, mas ainda assim, toda essa conquista, que inclusive permitiu a eleição direta do Bolsonaro, ela hoje está ameaçada. Nós temos dois chicotes nas nossas costas, duas violências permanentes. A ameaça da pandemia, e você disse bem, o presidente da República é o pior governante do planeta no enfrentamento dessa tremenda pandemia do coronavírus. Alguém que diz no começo, em cadeia nacional, com a força que tem o presidencialismo no Brasil, que é uma gripezinha, isso no máximo vai vitimar 800 pessoas. Depois, diante de números assim trágicos de mortes, ele, numa insensibilidade absoluta, fala e daí, depois diz que não é coveiro, enfim, é uma tragédia quase que programada. Eu concordo com você, há um elemento de vontade aí que pode fazer a gente considerar que pelo menos uma parte dessas mortes, e são muito mais do que 54 mil, porque há muita subnotificação. São assassinatos, é um genocídio. E, de outro lado, o outro chicote dos tempos terríveis atuais, as ameaças à democracia. Não é a democracia plena com a qual a gente sonha, a democracia de participação efetiva, como diz o sociólogo português Boaventura Sousa Santos, democracia de alta intensidade, como já vivemos em alguns momentos, as associações de moradores participando das decisões de obras nos seus bairros, o orçamento participativo, a gente fazendo a disputa ideológica e política nas eleições com conteúdo e não a compra de voto, clientelismo, enfim. A democracia brasileira é muito rebaixada hoje, é muito do toma lá da cá. Porém, o Bolsonaro consegue ameaçar até essa democracia limitada. Quando um ministro dele, que agora está foragido, eu nunca vi isso, ministro da Educação que foge do país, e uma semana antes estava lá arrogante, dizendo que por ele prendia todo mundo ali da Praça dos Três Poderes, à exceção do Executivo, começando pelo Supremo. Um ministro do Meio Ambiente que é contra o meio ambiente, uma ministra dos Direitos Humanos que ataca toda hora os direitos humanos na sua própria concepção machista de vida, o ministro da Economia que odeia pobre, pequena e média empresa, servidor público e quer vender, como ele disse, me perdoem, a porra do Banco do Brasil, essa expressão de baixo calão e muitas outras, a começar pela boca suja do presidente, foram pronunciadas numa reunião do alto escalão que revelou bem o governo em que estamos. Portanto, Tafarel, a quadra é terrível, difícil. Eu jamais, na minha já longa vida, imaginei viver uma situação como essa. E, ainda assim, a gente mantém acesa a chama da esperança. Esse nosso papo, com quantos estão aqui nos acompanhando, é uma pequena chama, é um fósforo nessa escuridão. Portanto, parabéns a todos que estão chegando aqui. Eu estou vendo, alguns eu conheço, velhos companheiros de luta, e algumas também aqui presentes. Está bacana esse encontro. Eu tenho feito muito isso. Essa semana eu já fui, sem sair de casa. Estou no isolamento absoluto total, totalmente sozinho, aliás. Eu já fui a Arraial do Cabo, eu já fui a Macaé, eu já fui a Nova Friburgo. A gente vai passeando pelas lives e agora, com muito prazer, estou aí na nossa mesquita. Vamos em frente. E eu, Chico, eu quero te agradecer e falar para todos os amigos e amigas que tem aqui, que o Chico já esteve presente aqui em momentos muito bonitos, pelo menos na vida do povo mesquitense. O primeiro, você teve na minha posse,
como vereador, eu lembro disso, fez o uso da palavra 20 anos atrás, então nós estamos bem novos. Você teve na posse da cidade... O cabelo ficou branco, o seu não, hein? Não foi só do... o meu ainda não pintei, eu vou pintar, eu já falei, Chico. Sabe por que eu falo que eu vou pintar, Chico? Por causa eu tinha a visão do Agnaldo Timóteo, eu nunca vi o Timóteo velho, eu sempre vi o Timóteo bem animado. A minha tese é o seguinte, quando chegar a minha idade eu vou fazer igual você, não, vou pintar. Agora deixa eu te falar, você veio aqui na posse, não só a minha, mas do prefeito Finado Paixão, foi uma coisa muito bacana, eu lembro que tu fez uma intervenção. Tu teve aqui na cidade de Mesquita também, ajudou a gente a escrever o capítulo da educação da lei orgânica da cidade de Mesquita. Foi também um outro momento muito rico, né, que você esteve aqui com a gente. Então, assim, você com o povo de Mesquita tem uma relação já de muito tempo, presencial e agora virtual. Eu quero te agradecer muito, né, e agradecer a tua hoje disponibilidade de estar aqui com a gente. Chico, nós falamos sobre a questão do governo. Né, um governo que, como a gente falou, sem atitudes mais básicas para a defesa do povo brasileiro nesse momento de crise. É como nós estivéssemos vivendo um momento de guerra, né, que o exército inimigo pudesse entrar e matar 54 mil pessoas assim, e o presidente não ligando, porque eles trabalham muito nessa metáfora de guerra. Mas com isso, Chico, eu queria que você fizesse uma análise, tem muita gente nossa aqui de Mesquita, da Baixada Fluminense, de uma palavra que foi falada muito por esses dias, que é a questão do fascismo, que chamando um de fascista, outro de fascista. E assim, como a gente expressar popularmente, explicar para uma pessoa o que foi de tão nojento, de tão asqueroso, de tão abominável que foi o fascismo e o nazismo, que matou pessoas que pensavam diferente, pessoas que falavam alguma coisa e eram assassinadas, eram violentadas, eram agredidas por se expressar verbalmente. E tem um grupo da nossa sociedade, hoje, num percentual, segundo as pesquisas, de entre 20 a 25, que demonstram defender essa política, que não é pouca gente, né, Chico? No universo de 200 milhões de habitantes, no Brasil, você tem aí, né, um público considerável a defender essa tese. Como tu expressaria esse momento com relação ao fascismo e como tu passar popularmente para a galera que está vendo a gente o que é fascismo? Tá. Ô, Tafarel, só para precisar melhor, eu estimo e vi uma pesquisa de uma professora da USP, da Universidade de São Paulo, que mostra bem isso. Talvez aqueles que tenham identidade com as ideias neofascistas sejam só de 12% a 15%. O bolsonarismo vai além disso. Aqueles que continuam mantendo adesão a forma de fazer política e até de implementar o governo do Bolsonaro, que estão em torno de 25% a 30%, nem todos são neofascistas, são de direita, conservadores, mas o fascismo propriamente, eu prefiro chamar de neofascismo, porque na história os regimes políticos, os momentos, as conjunturas não vão se repetindo por igual. Cada momento tem sua especificidade. O nazismo e o fascismo surgiram na Europa, porque teve o integralismo em Portugal, que era similar também, e depois, no final da década de 30, com a vitória de Francisco Franco e suas tropas, lá na Espanha, a derrota do governo republicano de esquerda, o franquismo na Espanha. Também na Polônia houve um regime autoritário. O que caracteriza esses regimes? Primeiro, um forte autoritarismo, mas com mobilização de massas. A propaganda política, inclusive falseada, isso que a gente chama hoje de fake news, ela tem um peso mistificador muito grande. Em segundo lugar, um discurso meio nacionalista, que o Bolsonaro nem consegue ter. Ele é o maior baba-ovo do Trump e dos Estados Unidos que já houve na nossa história. Um entreguista assumido. E olha que ele nem é correspondido nessa declaração continuada de amor aos Estados Unidos. Vai para a frente do Palácio do Planalto com a bandeira do Brasil e a de Israel e dos Estados Unidos. Vai fazer isso lá na Casa Branca para ver. Bom, enfim, mas essa característica nacionalista não existe mais. Mas outras existem. O Umberto Eco, que é um grande escritor italiano, falecido há uns 3 anos, se não me engano,
ele cresceu com Mussolini na Itália. Era menino naquela época. Ele fez um livrinho chamado Fascismo Eterno. Livrinho porque tem pouco mais de 60 páginas. E lá ele fala do que permanece na cultura neofascista no mundo. O autoritarismo, um discurso falsamente nacionalista, a mistificação da massa, o engodo, o engano pela propaganda política mentirosa, o líder condutor messiânico, tanto que na Alemanha chamavam de Führer, na Itália, o Duce, no Brasil é o mito, que merecia colocar um Nzinho ali, minto. E aquela ideia de que fora dele não há salvação, que é a última esperança, que é o Redentor. E o cara ainda por cima tem Messias no nome, né? Jair Messias Bolsonaro, isso tudo cria um clima. Ele venceu as eleições fazendo um discurso e se dizendo contra o sistema, pois olha, e eu falo de cadeira mesmo, cadeira parlamentar, sobre o Bolsonaro, porque fui vereador com ele. A minha primeira eleição, nossa, né, porque sempre é um trabalho coletivo, em 1988, para vereador da cidade do Rio, foi também a primeira eleição de Jair Bolsonaro para vereador da cidade do Rio. Ele não fazia campanha de rua, nem precisava, ele tinha voto dos quartéis, de segmento das polícias, e com isso, com esse nicho, ele elegeu, foi para Brasília e depois a mulher dele se elegeu, brigou com a mulher, botou o filho, então tem uma força, esse nome, uma força eleitoral. E ele tem os filhos, tem um federal, o outro senador, está bem enrolado aí, por sinal, o outro vereador no Rio, e ainda vem com discurso e cola esse discurso, dizendo que é contra o sistema. Não há pessoa mais do sistema, é o esgoto do sistema, aliás, do que o Bolsonaro. Ele passou por 9 partidos, está tentando construir o 10º, a maior parte do tempo em qual? No PP do Paulo Maluf, e posou exitosamente de ético na campanha. Então, vendeu a imagem de contra a corrupção, de ético, de honesto, de independente, de contra o sistema, e colou. Isso é que impressiona. O desgaste com a política foi tão grande que ele foi considerado contra o sistema e a negação de tudo isso aí. Mas, Tafarel, uma observação que pouca gente faz. Eu quero dizer que um pouco a minha experiência, né? Eu já participei diretamente como candidato de 10 eleições e como eleitor talvez de umas 20. Eleições que vão além de associação de moradores, de sindicato, de síndico de condomínio, eleição mesmo da institucionalidade política. Pois bem, houve um elemento psicossocial muito importante para a vitória do Bolsonaro. Sabe qual foi? A facada. Aquele Adélio Bispo ajudou muito o Bolsonaro a se eleger. Por quê? Ele tinha pouquíssimo tempo de televisão. A partir dali, ele aparecia nos telejornais toda noite, como o sofredor. Ele que escondeu tanto o exame de Covid agora, naquela época abriu suas vísceras à população. Deixavam filmar lá no leito do hospital. E o povo nosso é tão sofrido que acaba se identificando. Poxa, quiseram matar essa pessoa, ele está sofrendo, ele correu risco de morte. E mais, ganhou um álibi para não participar mais de nenhum debate, onde ele seria evidentemente desmascarado. Então ele não foi no debate nem no segundo turno, quando os médicos disseram que ele estava autorizado a ir. Com isso, se blindou e teve 58 milhões de votos. Mas voto é aquela coisa, você teve, depois não sabe se tem, você não tem, não é algo cristalizado. Eu acho que o Bolsonaro já se desgastou bastante, está aí, agora ele mudou de postura de quinta-feira para cá, na última semana com a prisão do Queiroz, o homem ficou mansinho, bonzinho, não para mais no seu curralzinho na entrada do Alvorada, não tem falado mais aquelas sandices, que a gente saiba, né? Ele está discreto porque está com medo do que o Queiroz pode revelar sobre a articulação com as milícias,
do que esse novo advogado aí, esse cara tresloucado, chamado Anjo, que mais parece um demônio, pode falar também, e ele é meio boquirroto, do que pode acontecer, o seu filho Flávio pode virar réu, a mulher do Queiroz que está foragida, incrível, não? Um amigo direto e sócio e parceiro político do presidente da República tem uma mulher foragida, isso não vira um escândalo nacional, mas ela está fugida, está escondida porque tem muito a esconder. Isso tudo deixa o Bolsonaro em crise, né? E alguns negócios feitos com a mulher, tanto desse Wassef quanto com o próprio Queiroz, favorecimentos, por muito menos, mas muito, muito, muito menos, a Dilma foi destituída. Então, Bolsonaro corre riscos, sim, mas se não tiver um movimento de opinião pública, de massa, e a pandemia nos limita também nisso, aí não vai acontecer, vão carregando o homem até o final do mandato. Mas com pressão popular, se ele cair a aprovação para 15%, aí a fragilidade é total. Tudo muda na história, nada é definitivo, nada é eterno. Nem a mais terrível noite das ditaduras, nem o nazismo e o fascismo duraram sempre. Mas no Brasil a gente vive uma escalada neofascista clara, e alguns militares do governo apoiam isso, nem todos, e momento de ameaça à democracia. A nossa luta, portanto, ela é basicamente a luta pela democracia, pela participação, pela inteligência, pela cultura. Muito importante, por isso está sendo também tão atacada. E, basicamente, pela saúde, pelo direito de viver. O Ministério da Saúde é o mistério da saúde que está lá para esconder dados, chefiado por um general paraquedista que não entende nada de saúde, que colocou vários colegas oficiais lá, desmontando uma estrutura que eu conheci, independentemente dos governos, de servidores da saúde, muitíssimo competentes, com quem o Mandetta se agarrou. Ele não era bobo, ele nunca defendeu o SUS, conheço também. O problema é que eu conheço essa gente toda, de convívio pessoal, né? Se o Bolsonaro me vir passando na rua, ele vai falar o meu nome, o Mandetta, eu conheci bem, ele nunca defendeu o SUS, mas defendeu sempre a ciência. Eu lembro que quando alguns, como o próprio Bolsonaro, queriam aprovar um remédio que curava o câncer lá, meio falacioso, meio mentiroso, ele falava, vamos ouvir a Fiocruz, ô Chico, você que tem contato lá, o que eles estão pensando e tal. Então, a gente tem um momento também de ataque à ciência, que é um absurdo. Olha, eu nunca imaginei viver isso na minha vida, espero que as novas gerações nos perdoem, né? Como aquela canção linda do Ivan Lins, perdoem a falta de flores, os dias eram assim, porque a gente não merecia, né? E não errou a esse ponto de ter o neofascismo de volta. Chico, falando com o nosso, não preciso até fazer apresentações, Chico Alencar, historiador, professor, liderança política do nosso estado do Rio de Janeiro, é uma honra estar falando aqui na nossa live, muito contigo. Quero novamente agradecer a você, agradecer ao Fábio Pereira, meu parceiro de Caxias, que intermediou essa nossa relação, a Jéssica, que estava na técnica com a gente, a toda a nossa galera que está participando com a gente. Chico, antes de eu falar do pessoal, só fazer uma consideração. A questão do fascismo e do nazismo que está colocado, aí você colocou o percentual correto, né? Mas eu queria duas colocações. O meu medo é que aquele ditado que se tiver 10 nazistas sentados ou fascistas numa mesa e sentar um, vai virar 11. Então, minha preocupação com relação ao percentual é nesse sentido. Que se tem 25 que apoiam o Bolsonaro e o Bolsonaro fala que tem que matar petista, que tem que matar quem é de esquerda, que você e eu, dependendo de local que a gente for, tem pessoas que querem usar a força, né, ao invés da política. Aí eu queria um pouco dessa tua consideração e também numa análise o seguinte, tudo copiado, se tu vê, do início do início do próprio nazismo. Eu tive vendo nessa quarentena aquele documentário da Netflix que fala sobre o grupo mais seleto do Bolsonaro, do Hitler, na época, né, que é a organização do Hitler,
Eu vou pegar aqui, daqui a pouco eu vou botar na tela. Mas, e era tudo igual, Chico, repetindo os mesmos formatos de agressão na da SS, da tropa de assalto que ele fazia, que colocava essas pessoas gritando, batendo. E, de fato, o fascismo só foi, pelo menos, parado com a própria força. Como que você vê uma saída sem ser democrática? Porque eu estou preocupado demais com isso, Chico. Tanto, nós somos democratas, queremos a eleição, mas esses caras não. Esses caras querem agredir a gente. Ô, Tafarel, só um registro. Essa semana também eu fiz uma live com o Povo Bom de Caxias, já que você falou do nosso querido Fábio Pereira, mas em Caxias, lá a partir do Wesley, que é um jovem que nos entusiasma, nos anima, fizemos um bate-papo bom também. Você vê, sementinhas de resistência. Eles podem ser 10 sentados na mesa e virarem 11, mas nós também somos 50 aqui, que temos que virar 100, 200, né, ter força nessa resistência. Detalhe, você tem razão, a cultura de extrema-direita no Brasil ela é muito forte e tem um lastro histórico. Não sei se vocês sabiam, a sucursal do Partido Nazista, o Partido Nazista brasileiro, foi o que mais cresceu na América Latina, nos anos 30. Então, tem muito nazista aí escondido dentro do armário que agora apareceram, né? Gente que nega a história, tenta mudar as narrativas, diz que não houve ditadura, que a esquerda também torturava, por isso que o regime, para se defender, tinha que torturar. Enfim, eles vão contando essas histórias e conseguindo adeptos nesse sentido. Agora, eu acho que a nossa aposta, Tafarel, por mais que eles sejam truculentos, não é apanhar que nem carneirinho, que nem ovelha indo para o matadouro. Não é abaixar a cabeça, é confrontar sempre no plano das ideias e se valer do que a gente conquistou de arcabouço democrático. O nosso grande instrumento não está aqui, isso aqui é uma capa da revista Época, mas lembra o quê? A nossa Constituição Federal. Tá lá atrás, eu não vou me deslocar aqui da tela para pegar. Nosso grande instrumento é a Constituição Cidadã de 1988, que foi redigida em grandes debates na Assembleia Constituinte Nacional, naquela década de ascenso dos movimentos sociais, das lutas do sindicalismo autêntico, onde nasceu o Lula, da luta do movimento comunitário, que me formou, foi a minha melhor universidade, mais ainda que a minha querida UF, onde eu me formei em História, das lutas das comunidades eclesiais de base, nós citamos Dom Adriano, Dom Mauro, das lutas das mulheres, absolutamente importantes numa sociedade patriarcal e machista secularmente, das lutas dos povos quilombolas, da afirmação da nossa negritude, das lutas dos povos indígenas, dos ambientalistas, tanto que a Constituição de 88 é a única que tem um capítulo sobre meio ambiente, sobre que coloca o crime de racismo, sobre os povos indígenas e o respeito às suas culturas. Então, foi uma baita conquista que está em vigor. Então, é educação política junto ao povo, sempre não chegando de maneira arrogante, mas trocando de maneira horizontal para o nosso povo se politizar, se educar politicamente. E, por outro lado, denunciar e reagir aos ataques das hordas neofascistas. Né? Não nos, na Alemanha, você viu no documentário, me disseram que é muito bom, eu não tive o privilégio de assistir, mas eles intimidavam, né? Eles eram arrogantes e intimidando os comunistas, os socialistas, os judeus e por aí afora. Eles iam se impondo num momento de crise que a Alemanha tentava resgatar o orgulho nacional muito abalado pela Primeira Guerra Mundial, onde ela sofreu uma derrota fragorosa. Tinha um contexto histórico um pouco diferente do nosso. Mas eu acho que a gente não vai se armar que nem as Saras Geromines da vida, os 300 do Brasil, que são 33 líderes, mas é um grupo perigoso, neofascista, né? Agora, eles são tão reacionários que começam a atacar instituições e, de repente, a gente se vê do lado, na resistência democrática, de um Rodrigo Maia, quem imaginou isso? De um Toffoli, de um Gilmar Mendes,
É claro que nós temos diferenças profundas de concepção de prática política, até de concepção de ética pública. Mas, se eles estão defendendo a democracia, bem-vindos. Se estão defendendo a Constituição de 88, cujo grande defeito é não ser aplicada plenamente, se fosse aplicado, o Brasil era outro, com menos desigualdade e injustiça social, mas há uma frente ampla democrática, que não significa frente eleitoral. O tal, somos 70%. Nesse 70% cabe liberal, liberal conservador, centro, não cabe a extrema-direita, nem cabe os neofascistas. Agora, ser contra o Bolsonaro, mas não admitir o impeachment ou não querer o êxito do processo de cassação da chapa dele do Mourão no Tribunal Superior Eleitoral é um contrassenso, é uma contradição. Chico Alencar, pediram aqui o nome do documentário. Eu sou muito ruim de inglês, eu fugi às aulas. É Hitler, Cycle of View. Fala sobre, né, toda a engenharia nazista, o início. E eu me arrepio porque é quase igual. Os caras são um montão de semi-analfabeto que tomaram o poder, acabando com a cultura. A primeira coisa que eles fizeram é acabar com a cultura, acabar com a visão científica, reinventando a história. Eu falo com alguns, né, que eu falo o seguinte, que a direita tenta reescrever a história por Zap e por Facebook. Agora mais por grupo de Zap, né, que acaba você não tendo como confrontar. No Facebook e nas redes sociais, nós já começamos a fazer esses movimentos. Estamos com o Chico Alencar. Chico, deixa eu falar da galera que está participando com a gente, tem muita gente. A gente pegou alguns nomes aqui, a Roberta Amorim, a Edith Marques, o Heriberto Gomes, o Emerson Thiago, o Adriano Henriques, o Armandinho de Miguel Couto, grande liderança, o Prieto Monteiro, também o Jorge Dantas, meu parceiro de Japeri, Padre José Antônio, te mandando um abraço e uma oração de fé, grande Pati Vieira, o Anderson Batata, nossa liderança do Nova Iguaçu, Birajara Gonçalves, Bira, Edmilson Santos, o Bruno Benevides, presidente do PT de Mesquita, o Vinícius Provenzano participando conosco, a Juliana Freire, o Leandro Lopes, Ana Flor, Sheila Almeida, Ivani Ferreira, Aline Henriques, Cíntia Rodrigues e Dona Toninha, do bairro da Chatuba. Muita gente te mandando um abraço e beijo, fora as pessoas que eu estou botando aqui com seus dizeres. Chico, uma outra coisa que você defendeu muito, eu queria que a gente conversasse hoje, é a questão dos direitos humanos. Você foi um dos representantes dessa comissão e custa muito caro. Por que, Chico, defender direito à vida, defender direitos humanos? Eu me assustei quando eu comecei a estudar sobre isso, que o direitos humanos não foi inventado pela esquerda. O direitos humanos foi inventado, né? E aí eu queria que você dissertasse, pudesse explicar para as pessoas sobre isso, as pessoas que estão vendo para esse vídeo, porque esse vídeo fica nas redes, fica eterno, se a rede social viver eternamente. Explica para nós. Direitos humanos é direito à vida. E muitas das pessoas que criticam acham que isso é defender algo ruim. Por que, Chico, tem essa visão na sociedade? Tendo em vista que não fomos nós da esquerda, a esquerda, entre aspas, clássica, que inventou os direitos humanos. Claro. Olha, a concepção de direitos humanos, que parte do princípio da dignidade do ser humano e da sua igualdade estrutural, ninguém é melhor que o outro, não tem sangue azul e sangue rebaixado, ela vem da Revolução Francesa, que foi uma revolução burguesa. A burguesia contra as ordens feudais, contra os senhores de terra, a burguesia que tinha ideias mais libertárias, liberais até. E aí, lá naquela ocasião, você vê, final do século XVIII, foi estabelecidos os estatutos dos direitos do homem, do cidadão. Antes, um pouco da própria Revolução Francesa, na Revolução Americana, norte-americana, Thomas Jefferson, Thomas Paine, redigiram a Declaração dos Direitos Humanos. E isso foi atualizado no mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Em 1948, saiu, então, a partir da criação da Organização das Nações Unidas, originária da Liga das Nações, vencido o terror nazi-fascista, vencidas essas forças na Segunda Guerra Mundial, se redige a Declaração dos Direitos Humanos, 30 artigos. E de lá para cá, uma
novas gerações de direitos. A questão da mulher, por exemplo, não está na declaração original com a ênfase que ela precisa ter agora. Então, ali tem uma espécie de estatuto da humanidade, de alguns princípios até naturais, embora tenha havido uma grande disputa na discussão da declaração, da sua redação, sobre o direito à propriedade. O direito à propriedade como um direito humano fundamental. Aí teve muita discussão, a própria representação da então União Soviética não quis assinar a declaração por causa disso. E um pensador cristão católico, que foi muito conservador, eu tive o privilégio de conhecê-lo, Dr. Alceu de Amoroso Lima, ele formulou lindamente à luz da doutrina social da Igreja. Olha, se a propriedade é um bem natural, tem que ser estendida a todos. Mas se não é possível que todos tenham propriedade, então ela não é tão boa assim. Então a gente defende a propriedade no sentido da propriedade individual. Como disse o Papa Francisco recentemente, nenhuma família sem casa, nenhum trabalhador rural sem terra, nenhum trabalhador operário sem direitos, né? É um elemento fundamental do humanismo. Eu diria que direitos humanos é você compreender valores humanos básicos e implementar governos, legislativos, poder político, políticas públicas na direção da possibilidade de todos, sem exceção, terem acesso a uma vida digna, respeitando seu direito à saúde, à alimentação saudável, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à água, à terra, ao teto, e por aí vai, à educação, à informação democrática, à cultura. Quem reage contra isso foi induzido a um tal processo de desumanização e de barbárie que tem dificuldade de entender, de novo, a nossa luta por elevar o nível de compreensão e de educação da nossa sociedade, a começar pelas crianças. Nós temos uma literatura infantil riquíssima, Ziraldo, Ana Maria Machado, Joel Rufino, Ruth Rocha, eu escrevi lá meus livrinhos infantis, todos esses, os grandes e os menores, como é o meu caso, com o intuito de semear nas nossas crianças a ideia da igualdade, da solidariedade, da fraternidade. É a tradução dos direitos humanos para os pequeninos. Isso é algo que a gente tem que fazer agora também para os adultos e para os grandes. Quem desrespeita os direitos humanos, primeiro porque foi induzido a uma leitura torta. Isso é para proteger bandido. Não. É para dizer que mesmo aquele que delinque não pode, por isso, ser torturado, ser morto, ser asfixiado, ser executado sumariamente. É a velha história. Não é porque um cachorro te mordeu que você vai mordê-lo também. Eu falo isso nas relações do Estado, né, que é a organização racional da sociedade, que ele não pode reagir com a paixão, a emoção e a raiva de um cidadão comum, muitas vezes movido pela sucessão de discriminações que sofreu na vida. Então, direitos humanos é isso, é humanismo no século XXI. Eu digo que nesse período de crise, de direção, de horizonte utópico, ninguém sabe onde o mundo vai dar, ainda mais com essa pandemia, né? Nós estamos numa encruzilhada civilizatória. Pega a Declaração dos Direitos Humanos, pega a Constituição Brasileira e vê lá. Vamos tentar botar isso em prática? Já é um caminho para a gente sair do atoleiro e da escuridão. Chico Alencar, eu arrepiado, muita gente colocando colocações aqui, falando, Bertão, na nossa live. Eu estou botando na tela, pessoal, que é muita coisa. Eu quero agradecer muito e pedir a todos e todas que possam compartilhar esse vídeo. É fundamental essa aula do nosso professor Chico Alencar chegar a mais pessoas, né? Então é fundamental a gente incendiar as redes sociais com ideias de conscientização, de amor, de respeito, de direitos humanos, que é lutar pela vida. Antes de a gente continuar, eu quero mandar um abraço para a Eliane.
Só uma informação. Vai ficar no meu Facebook e no meu canal de YouTube, que eu reativei agora. Meu Deus do céu. É o Chico. Quero agradecer a Eliane Rodrigues, ao José Ribamar, ao Roberto Rodrigues. O José Ribamar, nosso candidato, nossa liderança de Queimados, grande liderança, o Dadinho, que é Mata Mosquito. Um abraço também para o Roberto Rodrigues, para a Fernanda, para a Agatha, minha parceira, participando com a gente, a Marlene Pereira, a Nice, Hermínia, o Aquino de Santo Elias, grande liderança, a André Português, meu amigo, companheiro. Um abraço também para a Amanda Aquino, o Renan Teixeira, para a Natália Feira e o Adriano Santos participando conosco, o Caio Melo e também o Daniel participando. Chico, ainda no Direitos Humanos, uma pessoa que nos deixou de forma muito trágica, que é a Marielle, que sua companheira de luta, nossa companheira de luta. E aí, dentro dos direitos humanos, eu conversando com muitas dessas pessoas, que a gente tem na Baixada contato com muita gente que não pensa como a gente. E eu via, Chico, o Samba da Mangueira, que é a expressão maior, o Samba da Mangueira da Marielle, era a expressão maior de luta dos últimos tempos, de luta, de defesa, de história. É uma aula de história cantada, foi muito feliz os compositores. Só que eu ficava vendo que quando chegava no refrão da Marielle Malês, arrepiar, esses caras se transformavam como se fosse um apito de cachorro, Chico, para essa turma fascista, que eles chegavam babar com ódio, tendo em vista que o samba todo era mais revolucionário do que essa parte. E eu queria entender, tipo, por que esse ódio a uma mulher que doou a sua vida à luta, que saiu da favela, que contrapôs a resistência, foi assassinada e está na cara que é assassinada pelo que ela pensava. E aí eu queria que você fizesse... Por que esse ódio ao ser humano, Marielle, na sociedade, por parte dessa gente? Você lembrou bem o Samba da Mangueira do ano passado, né? Esse ano eu saí da Mangueira também, que era o Jesus da gente, lindo, lindo. Jesus Cristo Libertador. E ano passado, a história que a história não conta, o Brasil que não está no retrato, não caiu do céu, nem veio das mãos de Isabel a redenção, a abolição. Brasil chegou a vez das Marias, Marins, Marielles, Malês, falando de lutas do povo negro, né? Falando da resistência à ditadura, quem foi de aço nos anos de chumbo. É lindíssimo, é comovente. E aqui no Rio eu não vi muito isso, de gente ficar com raiva, inclusive, desses versos. Mas o interessante, Chico, era quando falava na Marielle, algumas pessoas falavam assim, mas essa mulher, eu ficava olhando assim, eu falava, o samba é mais resistência, até chegar na... Mas quando ele falava, para que essa mulher? Eu ficava olhando, são coisas assim, meio loucas, que é assim, oriundo dessa deformação das redes sociais. A deformação e a ignorância, né? Não perceber. É claro que a Marielle, que eu conhecia pessoalmente, irmã, fraterna, a gente até discutiu candidatura ao Senado, que ela ficou meio animada para disputar o Senado, avaliamos se valia a pena ter 2 candidatos do mesmo partido, embora fossem 2 vagas, enfim. A Mari era uma pessoa amada, querida, muito afirmada, não abaixava a cabeça, não era arrogante nem metida, não, mas ela era muito linda, assim, muito plena, muito forte, né? Era uma honra para nós do PSOL ter a Marielle não só nos nossos quadros, como na campanha. Logo de cara foi eleita com 47 mil votos. Não é fácil para vereador ter essa votação. E estava fazendo um mandato brilhante, assumindo a sua identidade homossexual, ela que já tinha vivido experiências heterossexuais, participei até de um casamento da Marielle anterior com o Edu, e uma pessoa de fé, inclusive tinha uma formação religiosa que ela não renegava, pelo contrário, procurava aprofundar. Negra, bonita, afirmativa, incomodava aquela minoria supremacista branca, que conseguiu fazer aquilo que o Paulo Freire dizia: a suprema vitória do dominador é introjetar os seus valores dentro do dominado. Por exemplo, a gente ter hoje, como presidente da Fundação Palmares, um negro
racista contra os negros, que odeia o movimento negro e que desqualifica, inclusive, o Quilombo dos Palmares. Isso é a suprema vitória da dominação supremacista, opressora, no caso, racial. A própria vítima defender os valores do opressor. Eu acho que isso acontece com muita gente. O Brasil tem 80% de não brancos. O Brasil tem um racismo estrutural. E essas pessoas acabam vivendo isso. A Marielle incomodava porque ela não era mais o dragão do mar, não era uma abolicionista, não era algo que estava na história, mas no presente, no aqui e agora. Como é que vai misturar a Marielle com os malês, com os marins, que muita gente nem sabia o que significava, mas ela é muito atual, e o atual talvez incomode mais. De certa forma, essas pessoas todas são cúmplices da bárbara execução da Marielle e do Anderson. São cúmplices, porque acabam justificando. Vou contar uma coisa que eu acho que eu falei para pouquíssima gente. Bolsonaro, ele ficou sumido. Nós éramos deputados federais no ano do assassinato da Marielle, 2018. Ele sumiu, porque já estava em pré-campanha, e quando apareceu, a gente sempre falava, oi, bom dia, boa tarde, né? Eu tenho essa fama de ser educado, talvez até demais, cortês em excesso. Mas eu acho que as ideias devem brigar, se estapear, se socar, mas as pessoas não, ainda mais no parlamento, que é o espaço do dissenso, do contraditório e da convivência, né? Claro que você não precisa ser amigo nem frequentar um inimigo de classe que está lá representando os piores valores. Era o caso do Bolsonaro, mas a gente se falava, ele nunca tocou no assunto da Marielle. E era algo que estava repercutindo profundamente dentro do parlamento, no Brasil e no mundo inteiro. Ele não falava desse assunto. Um dia, quando a gente fez referência a uma turma de estudantes que estava se formando e ia ter como patrona Marielle Franco, turma Marielle Franco, aí ele falou, aí é demais também. Então, endeusando muito essa mulher. Falou de uma maneira muito fria, né? Agora a gente está vendo aí que as milícias... Ele foi visitar o tal Adriano da Nóbrega, esse bandidaço que morreu lá na Bahia agora. E o Flávio Bolsonaro deu medalha Tiradentes para ele, empregou a mãe e a irmã ou esposa desse Adriano, desse chefe do escritório do crime, pelo que se diz. Matador, né? Vocês na Baixada conhecem muito esse tipo de situação horrorosa. E então... família Bolsonaro tinha elos. Não estou dizendo que eles mandaram matar, tiveram responsabilidade disso, mas está aproximando muito. O outro lá, o que tudo indica que está preso por isso, é o executor, né, que apertou o gatilho, era vizinho do Bolsonaro num condomínio chique, de luxo. Provavelmente foi eleitor do Bolsonaro. Não mais porque ele já estava preso, eu acho. Mas, de qualquer maneira, esse ódio a Marielle, ele vem do racismo estrutural brasileiro, do patriarcalismo, que é irmão do machismo, e do incômodo que é fazer história no contemporâneo, aqui e agora. Quem virou peça de museu ou pé de página de livro não incomoda tanto, ou mesmo uma estátua, tantas estátuas indignas aí, de escravocratas, de inimigos do povo, mas esses não incomodam tanto. Agora, quem está ali no momento e fala do nosso presente, do nosso aqui e agora, aí incomoda, até quando é lembrada numa obra de arte que foi esse Samba da Mangueira. Chico Alencar, nós estamos chegando já, infelizmente, ao final da nossa live, né, conforme combinado. Eu quero, primeiramente, agradecer muito a você, mas antes da gente falar, eu queria duas análises tuas. Né? Uma é o seguinte, o nosso Flamengo, você que é flamenguista também, como eu, está deixando a desejar muito essa nossa direção do Flamengo, porque eles querem, né, criar as condições de jogo sem ter. Porque, assim, a análise que eu tenho, Chico, é o seguinte, que o jogo do Flamengo não é só o jogo do Flamengo. Não tem como controlar um Flamengo e Vasco, ou um Flamengo e Botafogo. Não pode ter torcedor no estádio, mas vai ter muita gente na rua, vai comemorar, vai gritar.
Você acha que a diretoria do Flamengo está agindo certo em querer peitar para ter os jogos aí, Chico? De forma alguma. Eu acompanhei essa diretoria. Eu fui colega de colégio, de ginásio, colégio de aplicação, do antigo presidente, o Bandeira de Mello. É um sujeito pacato e tal. Ele me falou na época da eleição, ele tinha um candidato lá dele, a sucessão, e o atual presidente, Landim, como é que ele chama? O atual presidente do Flamengo estava concorrendo. Ele falou que já na eleição a coisa era pesada, aquele esquema de campanha política onde meio que vale tudo, promessa, cargos ofertados e tal. Bom, tudo bem. Venceu a eleição, montou um grande elenco, milionário, essas coisas do futebol, merchandising, do futebol total, do grande mercado, do grande circo, das somas milionárias, da insensibilidade social. Achei bacana o Everton Ribeiro entrar logo na luta antirracista, afirmar isso aí. Parece que o Bruno Henrique também andou falando algumas coisas bonitas, como agora o Vinícius Júnior, né? E o Marcelo, lá do Real Madrid. Isso é bacana, essa consciência negra que vai crescendo. Mas a direção vai lá encontrar com o Bolsonaro, articula. Eles vivem nos nichos do poder e parece que tudo é dinheiro, tudo é negócio. Chega a esse ponto de insensibilidade de fazer um jogo, Flamengo e Bangu, a poucos metros de um hospital de campanha, e naquele dia, enquanto o Flamengo jogava contra o Bangu, 2 pessoas morreram, tinham 49 na UTI. Eu acho que o mínimo de sensibilidade, por exemplo, aí tem que reconhecer, o Botafogo e o Fluminense estão tendo uma postura, através das suas diretorias, de muito mais grandeza, de muito mais sensibilidade e de preservação. Não pode começar já. Tem que ter cuidado, cautela, assim como as aulas não podem retomar. Infelizmente, ninguém gosta. Quem gosta de ficar prisioneiro dentro da sua própria casa, os que têm casa? Tem gente que precisa sair para trabalhar mesmo, não tem condição. Mas o povo pobre está sofrendo e se infectando, porque ele é que se amontoa nas conduções. Vocês sabem disso aí na Baixada, né? Então, é uma situação muito dramática e o Flamengo está pisando na bola e está fazendo gol contra. Não o Flamengo em si, mas nem a sua massa de torcedores, tem os rubro-negros antifascistas, mas essa diretoria está agindo na contramão da história e daquilo que é o Flamengo, que é a paixão, é a sensibilidade, é o povão. Assim não dá. Chico Alencar. Chico, só uma última pergunta do Matheus, ele fala o seguinte, no caso a primeira nossa aqui. Chico, fala um pouco da teologia da libertação, pode ser considerada ecumênica e interreligiosa, nesse momento de uso da religião como um mecanismo de força política. E aí eu vou falar dessa nossa formação política, né, a partir da luz, da palavra de Deus, no olhar social, no olhar da reflexão da vida, né, sem iludir o povo, mas dentro de uma linha de luta. Pois é, olha, isso quem é que propôs essa... O Matheus. O Matheus está sugerindo uma nova live, um novo ao vivo de 1 hora, né? Mas eu resumiria dizendo o seguinte: a Igreja Católica é a instituição monárquica mais antiga do planeta. Por que ela sobrevive a 2020 anos? Porque ela tem uma capacidade de se adaptar aos tempos enquanto instituição muito grande. Então, você veja, depois de 2 papas bem conservadores, o João Paulo II e o Bento XVI, para surpresa geral vem o Francisco, que é um dos nossos, vem aqui da Argentina pela primeira vez na história e tem uma sensibilidade humana enorme. Ontem eu estava vendo a folhinha do Sagrado Coração, para onde eu escrevo há mais de 20 anos, tinha lá aquela que a gente põe na parede, vai destacando cada diazinho do calendário, tinha uma frase do Francisco: a desigualdade social é a origem de todos os males. Que bonito, né? Então, com o Concílio Ecumênico Vaticano II, nos anos 60, a Igreja, como se dizia em italiano, pensou em fazer o seu aggiornamento, que é a sua atualização. Ela viu que não podia ficar fechada com aqueles rituais que lembravam muito a Idade Média, porque já estava, naquela época, perdendo muitos fiéis.
O Papa João XXIII, que chamou o Concílio Vaticano II, que depois o Paulo VI continuou, ele disse o seguinte: precisa abrir as janelas do Vaticano e das igrejas para o vento varrer todo o bolor, todo o mofo. E assim a igreja começou a se interessar mais pelos problemas do mundo e não do ponto de vista dos dominadores. Olhando também os dominados, percebendo o valor do trabalho e não a riqueza do capital, a sensibilidade humana, a solidariedade. A partir daí abriu o caminho para, na América Latina, um continente colonizado, explorado, com as novas colonialidades que existem, alguns teólogos perceberem, fazerem uma releitura da história de Jesus, que, como diz o Frei Beto, um dos expoentes da teologia da libertação, Jesus não morreu de pneumonia numa cama, nem atropelado por um desastre de camelo na Palestina. Ele morreu como condenado político pelo Império Romano e como herege, condenado religioso pelo clero de Israel de então. Então, nós somos devotos de um prisioneiro político, né? Esse aqui é o tal de São Francisco. São Francisco, séculos depois, no século XII, ele dá uma outra dimensão também a essa religiosidade, que é a dimensão da natureza. Irmão Sol, Irmã Lua, Irmã Água, Irmão Vento, tudo isso é o cosmos, por isso que a teologia da libertação tem uma pegada ecológica também fundamental, como o Leonardo Boff destaca tanto, que é importante, eu acho que faz bem essa dimensão, e cada vez mais ecumênica. Nenhuma discriminação às outras igrejas, às outras denominações. Inclusive respeitando o direito de crença, óbvio, qualquer que seja, inclusive das religiões afro, que são muito perseguidas no Brasil até hoje, e o direito de não crença. Né? Isso é absolutamente fundamental. Então, a gente tem que encontrar esse caminho da riqueza das religiões no Brasil e dessa dimensão libertadora. Por fim, para responder ao Mateus, tentar responder, não vou conseguir. Por que as igrejas neopentecostais cresceram tanto? Primeiro, porque algumas igrejas tradicionais, seja católica, seja protestante, as históricas, elas ficaram muito ritualistas, muito fechadas e com uma hierarquia de poder muito grande. O padre, o pastor, o presbítero, o pregador. Já as igrejas neopentecostais, elas chegavam mais no povo, seus próprios templos eram mais simples, agora tem suntuosíssimos, muito dinheiro, né? E o pastor se identificava com o seu rebanho, ele era um igual, um de nós, e acolhia. De repente, de madrugada, uma família sofrendo, ele ia lá, o padre nem sempre. Então, criou-se um amparo social num povo muito sofrido, muito explorado, vivendo, inclusive, o domínio das drogas, da violência tremenda, a vida desagregada, e a igreja era o refúgio, e o pastor era quem acolhia. Esse princípio, as igrejas, inclusive da libertação, perderam um pouco e estão fazendo uma repensada sobre tudo isso para reencontrar o caminho como religião de oprimidos que se dão os braços para conquistar a libertação. A libertação ou vai ser obra de todo mundo junto, ou então não vai existir, não será libertação efetiva. Obrigado demais, Chico, por essa aula que nós tivemos hoje. Eu, Tafarel, quero te agradecer muito. Você que, como eu falei, em 2020... Perdão, em 2000 teve aqui na cidade de Mesquita, na nossa primeira posse, depois veio ajudar a gente a organizar o capítulo da lei orgânica na cidade de Mesquita, foi o que ajudou a gente a debater o capítulo da educação na nossa Constituição Municipal. Você é uma figura que tem muito a ver com o nosso povo aqui de Mesquita e da Baixada, eu quero te agradecer muito e te perguntar, para finalizar com suas considerações, Chico, qual o futuro, Chico? O povo quer saber, nós queremos saber porque você é um quadro fundamental na vida do povo do Rio de Janeiro, do Brasil, na política. Qual o futuro? Olha, não, eu queria só lembrar o meu amigo Arthur Messias, foi deputado estadual comigo, prefeito aí. Fez uma ótima administração. Pois é, dedicado com o princípio da participação popular, da transparência. Então, a gente deve sempre lembrar
dessas boas figuras que estão aí ainda na luta, né? Arthur fez uma live comigo aqui, foi muito boa também, muito boa. Olha que bacana, grande abraço para ele, para todo o povo dele. Ele sofreu um baque tremendo com a perda da sua queridíssima, amada companheira, né? Isso. Grande Cássia Valéria. A Cássia. Mas é aquela coisa, né? A gente morre para provar que viveu. Quanto a mim, eu não sou eu, sou eu e minhas circunstâncias. Eu, depois de 16 anos, 4 mandatos seguidos como deputado federal em Brasília, tentei o Senado, o povo do Rio de Janeiro preferiu majoritariamente Flávio Bolsonaro e Harold Oliveira. Eu tentei, Chico, eu e nosso pessoal, que foi você e Lindbergh, mas não deu. Eu sei, essa dobradinha foi forte. E eu não me sinto bem representado por esses que o povo elegeu, não. Não votei neles também, por óbvio. Mas, de qualquer maneira, voltei à minha vida normal. Eu não tenho aposentadoria parlamentar. Tem gente que acha que eu estou no bebão. Não aderi àquele plano. Poderia ter, se quisesse, mas nunca achei correto. Eu voltei à minha lide de professor, sou professor da UFRJ, estou fazendo doutorado, voltei aos bancos escolares, sou o mais velho das minhas turmas de doutorado sempre. E estou pensando em fazer uma tese sobre o ensino da história nos vestibulares populares, né? Estudar isso, mas não consigo perder essa dimensão pública e tal. Tenho meu Facebook, meu Twitter, meu Instagram, meus stories, meu canal no YouTube, participo de lives. Essa semana, todo dia. Você lembra como foi difícil marcar na agenda, né? Porque eu fiquei aqui no terço. Eu fiquei no terço pedindo, Chico, vamos, Chico, vamos fazer essa live. E o Fabi e a Jéssica foram muito carinhosos com a gente, Chico. Obrigado. Muito, muito, muito. Mas aí agora eu vou encerrar. Não, é assim, eu sei que a gente vai encerrar. Eu tenho uma pergunta aqui da nossa derrota ontem, da derrota do povo na questão do saneamento. Tenta concluir falando sobre isso, Chico, sobre a questão da água, que querem entregar a água para o capital internacional, a água que a gente tanto precisa. Todos os países que fizeram isso se deram mal, né? Só para concluir, eu, do ponto de vista da política institucional, tem muita pressão. Quiseram até que eu fosse prefeito a partir da desistência do Marcelo, que era o melhor candidato que a gente tinha aqui. Eu lamentei muito de ter desistido. Todos nós também. Desagregou, inclusive, a possibilidade de uma união maior das forças de esquerda, que já estava bem encaminhada, mas eu também não quis assumir uma candidatura à prefeitura. No PSOL tem 2 pré-candidatos, né? A Renato Cinco e a Renatinha, os 2 têm o mesmo nome, Renata e Renata, vai ter uma decisão aí, e Renata é deputada estadual, né? Foi chefe de gabinete da Marielle, figura muito brilhante, assim como o combativo Renato Cinco. Então, agora a demanda é para que eu coloque meu nome à disposição para uma disputa de vereança no Rio, mas eu ainda não resolvi isso, não. Eu sempre ouço, eu sou lento para decidir essas coisas, não quero nunca colocar vontade pessoal ou interesse particular à frente do interesse coletivo, então ainda vou resolver o que fazer. Mas não tem aquela obsessão de ter mandato parlamentar sem o que não vivo. Você viveu tanto tempo sem mandato parlamentar e viveu bem, né? Embora seja um quadro político experimentado e muito valioso. É muito importante ter gente assim nos parlamentos. E, por fim, a votação no Senado, que concluiu que já tinha sido votado na Câmara, contra o nosso voto do PSOL, do PT, do novo marco regulatório do saneamento básico. Descobriram que 38% da população brasileira não tem água potável em casa e 49% não tem o saneamento de esgoto na casa. É uma tragédia. E aí querem entregar para a iniciativa privada, alargar essas possibilidades para que isso aconteça. É um discurso falacioso. Eu me preocupo, sobretudo, quando eles colocam na lei, que foi relatada pelo Tasso Gereissati, que é um dos grandes sócios da Coca-Cola no Brasil. Então, e a disputa do século XXI é em torno desse ativo mais importante, que não é o petróleo, é a água. Dizem que a guerra do século XXI vai ser a guerra pela água, que é um bem precioso e escasso. E o Brasil tem o aquífero Guarani, tem a Amazônia, tem uma riqueza hídrica maravilhosa. Tem lá nessa lei
claro que o Bolsonaro vai sancionar, porque ele é a favor disso, um item que fala das empresas produtoras de água. Então, essa possibilidade do controle da água, que tem que ser uma riqueza bem público, garantida pelo Estado, pelo poder público, está correndo risco, abre brechas. O projeto é cheio de pegadinhas. É claro que parceria, inclusive com empresa privada, existe nas companhias até estatais. Isso não é nenhuma aberração, desde que haja uma regulamentação e o controle forte. Então, eu fico muito preocupado. Agora, apenas 13 senadores votaram contra. O Cid Gomes, do PDT, irmão do Ciro, votou a favor, por exemplo. Leonel Brizola está dando volta, está dando cambalhota no céu. Está dando. Pois é. Se virando no túmulo. Eles são do PDT agora. E então, essa entrega de bens essenciais não é ter o Estado em tudo, não. O Estado ter hotel, o Estado ter mesmo linha de ônibus, o Estado ter restaurante, a não ser os populares para comida boa para o povo, a bom preço, mas não é ser estatista absoluto, mas tem alguns setores em que preservar o controle e o monopólio estatal é muito importante. E isso está ameaçado, está caindo, né, infelizmente. E aí é bom ver que muita gente que é contra o Bolsonaro também entrou nisso. O discurso ultra neoliberal já fracassado em muitos lugares. Muitos países da Europa reverteram a privatização do saneamento e da água, reverteram, voltaram a estatizar, mas, apesar disso, o pessoal aqui insiste, né? Museu de velhas novidades. Mas nosso papel é denunciar e resistir. Obrigado demais, Francisco Alencar, grande liderança, Chico, historiador, para Chico, onde tu for, o povo do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, vai seguir, porque tu é um quadraço. Obrigado, Chico, novamente, 20 anos atrás, agora ligados de forma virtual, nós do Campo Popular estamos ocupando as redes sociais. Eu quero pedir para quem está vendo o nosso vídeo, que não é pouca gente, possa compartilhar o nosso vídeo para mais pessoas, para chegar a muita gente essa aula de história de Chico Alencar, nossa liderança. Chico, é o Chico. Obrigado, hein? Obrigadão. Vamos lá, Tafarel. Estamos juntos, em frente. Vamos embora. Tá ligado, Chico? Tá ligado? Tô ligado. Tá ligado. Muito bom. Abraço. Abração. Obrigado, Chico.